Números capítulo 13, missão exploratória de Canaã. Encontramos isso em Deuteronômio 1, 19 a 33. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes: da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vovzi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oshea bin Nun, Oséias, filho de Nun, o nome de Yoshua, que é Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Negueb, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sedes corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita, das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde os desertos de Zin até Reob, na direção de Levo-Hamate, a entrada de Amate. Subiram a Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários: ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, a terra é onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse-lhe ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar toda essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acampado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimentos é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem pareceríamos a nós e a eles gafanhotos. Números 14. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos lá do que aqui nesse deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar-nos como presa ao inimigo, as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros.
escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nesta terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sobra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, será conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. Ira de Deus e intercessão de Moisés. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Vou feri-lo com pestilência, eu aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair esse povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, esses já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a esse povo, teu povo, como a um só homem, as nações que ouviram a falar de ti vão imaginar. Vão imaginar o quê? Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que ele havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-los no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizeis o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta desse povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Uma nota. Aqui Moisés ensina ao cristão como orar ao Senhor, como falar com o Senhor. Você viu que Deus estava prestes a destruir um povo que estava reclamando da terra que ele ia prometer a eles. Ou seja, eles ali estavam sabendo que Deus prometeu a terra, Deus daria essa terra a eles, mas temeram porque a terra era habitada por gigantes. Então eles prefeririam voltar para o Egito do que enfrentar os gigantes, mesmo sabendo que Deus é poderoso para poder dar essa terra para eles. Então eles começaram a murmurar. Como nosso Deus, o Eterno, Yahvé, é contra a murmuração e odeia quem murmura, ele ia acabar com aquele povo. Moisés, na hora, entra como figura de intercessor e começa é o que o Espírito Santo faz nos dias de hoje para mim, para você, para o ímpio, ou seja, para o justo e para o injusto. A função do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é justamente essa: interceder por esse povo, todo esse povo dessa terra. Então entra a figura de Moisés como intercessor, intercede pelo povo para que Deus não o matem. Deus não venha matar o povo. Então vocês aprendam a orar para o Senhor. Veja a estratégia de Moisés ao conversar com Deus, não querendo menosprezar a inteligência de Deus.
Veja bem, entenda. Eu estou querendo dizer a você saber pedir. Como você saber pedir? Tem gente que pede ao Senhor paciência, né? Ah, Senhor, me dá mais paciência. O que Deus vai mandar para uma pessoa dessa? Mais tribulação. Porque quanto mais tribulação, mais você vai aprender a ter paciência. Então como é que você quer para a tua vida a tribulação? Você quer para a sua vida a tribulação? Não, então você não vai pedir a Deus paciência, porque senão Ele vai enviar a tribulação para você. Porque você vai ter que adquirir paciência. A gente só adquire paciência passando por tribulação, aprendendo a conhecer. Como é que você conhece matemática? Como é que você descobre a fórmula de uma matemática? Fazendo toda a equação, passando por todo aquele processo para poder obter o resultado. Correto? Não tem como você chegar ao resultado sem passar pela prova. Então, cuidado quando orar ao Senhor, cuidado quando conversar com o Senhor. Saiba pedir, saiba orar, saiba falar com Deus. Assim Moisés soube falar. Entendeu? Então vejam, releiam de novo o capítulo para vocês entenderem e terem noção de como é importantíssimo na hora que você dobrar seu joelho, você saber como se apresentar ao Senhor, você saber como conversar com Deus. Tá ok, gente? Então, seguindo. O perdão e a punição de Deus. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor eterno enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já se puseram à prova e me desobedeceram debaixo de ouvir a minha voz, 10 vezes não chegarão a ver a terra que prometi, com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo aplicado ao povo. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ides transmitir a essa gente o oráculo do eterno Senhor: eis que eu vivo, e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão nesse deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamados contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nessa ermidão, durante 40 anos. Carregando o peso da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observasse a terra durante 40 dias. A cada dia correspondesse 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir as minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim nesse deserto aqui mesmo, perecerão. Uma nota minha: Senhor, tem de misericórdia de nós. Que a tua benevolência venha sobre a vida de cada um de nós que estamos fazendo a tua leitura. Que nossos pecados, Senhor, sejam caídos por terra pela intercessão do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele.
ao espalharem um relatório amedrontador desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. Uma nota, ou seja, assim que eles terminaram de murmurar, na hora Yahvé enviou-lhes na hora praga para que eles morressem ali subitamente. Continuando, versículo 38. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Tentativa mal sucedida do povo. Encontramos isso também em Deuteronômio 1, de 41 a 46. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, subimos a esse lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não preparais a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali e caireis à espada, porque vós desviastes de Yahvé, e o Eterno não mais está conosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá, fazendo-os em pedaços. Números, capítulo 15. Leis sobre os sacerdotes e ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes, o ofertante trará para sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação como oferta de cereal de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou de sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite. E 1 litro de vinho como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida além do novilho uma obração, oferta de cereal, 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 hin, meio galão de azeite puro. E também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal, pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito, segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tenham aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco ou entre vossos descendentes apresentar um manjar preparado no fogo, de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer as mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que, perante Yahvé, valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão. Yahvé falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás. Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra.
Como primícias da vossa massa de farinha nova, separareis um pão, fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como oferta de vossa colheita. Em todas as vossas gerações, apresentareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Perdão às faltas involuntárias. Se deixardes de cumprir, por inadvertência, qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações, será que, quando se cometer algum pecado, sem a deliberada intenção, e esse não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para um holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão juntamente com a oblação ofertas de cereais, e a libação, oferta derramada, de acordo com as prescrições, e um bode como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado e toda a comunidade dos filhos de Israel, e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu nesse caso sem intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá em sacrifício por sua falta uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, que seja nativo, que é estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. O desrespeito ao Sabá. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o Sabá, ou seja, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Os pingentes das capas. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, se ponham em cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis que todos os mandamentos de Yahvé sejam cumpridos. Não seguireis os desejos dos vossos coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de observar a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o eterno vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus.